Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã, primeira vitória do time com o Leonardo Jardim. E nesse vídeo eu quero falar a respeito dos 4 pilares do Leonardo Jardim que podem fazer com que ele faça com que o Flamengo seja vitorioso, tá? Que ele dê certo no Flamengo. Eu quero comentar também sobre um dos dados que eu já falei dentro desses 4 pilares e que me chama atenção, vai me chamar atenção durante muito tempo com relação ao Jardim, é uma característica do técnico português, e a outra, é claro, a análise dos gols. Então, se você quer ver as análises dos gols, fica até o final comigo ou pula o vídeo lá para frente para você poder observar a análise dos gols, tá? Sem mais delongas, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. É muito importante que você se inscreva. Eu pretendo chegar a 1000 inscritos logo logo, eu conto com você que está do outro lado. A primeira coisa que eu queria trocar uma ideia com você é sobre os 4 pilares do Jardim. Os 4 pilares que eu já comentei no vídeo anterior. E ao menos nesse início de trabalho no Flamengo vão fazer toda a diferença, na minha opinião. Então vamos lá os 4. Primeiro, ele é um camaleão. Ele tem a capacidade de se adaptar ao elenco disponível. Ele, embora muito ele prefira o 4-2-3-1 ou 4-4-2, ele é no duplo pivô, ele já fez isso no Cruzeiro, tá fazendo no Flamengo agora com Pulgar e Jorginho, pode ser que ele utilize o Saúl futuramente como duplo pivô também, isso vai funcionar, vai acontecer, mas ele não hesita em ajustar o seu modelo para potencializar jogadores que ele tem em mãos. Então, o primeiro pilar do Jardim, na minha opinião, é essa veia de camaleão que ele tem, de adaptação. A segunda coisa que eu acho que faz diferença para o Jardim e para o Flamengo, que é muito talentoso, é ser punitivo. Isso mesmo, punitivo. O estudo do adversário que faz o Jardim faz com que ele utilize estratagemas e gatilhos de pressão para forçar erros em zonas perigosas. E aí o adversário é punido com transições rápidas. Foi o que aconteceu, por exemplo, ontem nos 2 gols, né? O primeiro gol, o Cruzeiro erra na saída de bola, o Flamengo rouba a bola e o Pedro maravilhosamente faz um golaço. E no segundo gol, o Flamengo tenta um passe por dentro, o Cruzeiro erra na saída, tenta tirar a bola, não consegue, a bola é roubada, enfiada na profundidade para o Cascal, que também faz um bonito gol. Aliás, os 2 gols do Flamengo foram muito bonitos. A gente vai analisar mais na frente os vídeos dos gols, então não deixa de ficar aí para poder ter uma análise mais completa. O terceiro ponto, para mim, é a verticalidade dele. Ele é muito vertical. Então, em vários momentos a gente via, por exemplo, o Paquetá acelerando o jogo, dando bolas na profundidade, tentando girar o jogo o mais rápido possível. Então, o Jardim, ele, diferentemente do Felipe Luiz, não se importa muito em ter a bola. E a gente guarda isso aqui, que a gente vai falar de não ter a bola logo mais no vídeo, daqui a pouquinho. Então, ele vai ser vertical, e se a estratégia pedir, ele vai entregar a bola para o adversário, como fez ontem em muitos momentos, e vai buscar resolver o jogo com objetividade e passes verticais, e às vezes em uma bola, como foi, por exemplo, o caso do gol do Pedro aos 5 minutos e o gol do Cascal já no final, no apagar das luzes, tá? Então, esse é o terceiro pilar para mim do Léo Jardim em relação ao modelo que ele aplica, no que ele vai fazer em relação ao Flamengo, na minha opinião, tá? Claro que ele vai adaptar também, e esse fator camaleônico dele faz toda a diferença no final, principalmente no elenco tão rico, heterogêneo quanto o do Flamengo, tá? O outro ponto que eu já toquei é sobre a contundência. Muita gente falava, não só com o Felipe, mas também com o Jesus, até, que foi vitorioso no Flamengo, e técnicos anteriores, que o Flamengo era muito pouco contundente, ou seja, criava muito e fazia poucos gols, né? Tinha muita chance em profusão e às vezes falhava naquele detalhezinho final, na hora de definir mesmo, botar a bola na casinha. O Jardim ele tem uma outra predisposição, né? Ele foca bastante em finalização, ele deve cobrar futuramente que o time chute mais no gol, e isso, claro, vai levar a gente a resolver um gargalo, né? Que é um problema do Flamengo crônico, na minha opinião, que é essa não resolução dos jogos. Aí, às vezes, o Flamengo era punido, como foi, por exemplo, contra o Cruzeiro do Jardim, né? Foi punido, inclusive no estratagema criado pelo Jardim. Então, eu acho que esses 4 pontos são pontos que delimitam o Jardim, tá? Mas claro que tem desdobramento, tem outras coisas, mas esses são para mim os pontos cruciais. Então, o fato dele ser camaleônico, ele ser punitivo, ele ser vertical, ele ser contundente. Agora que eu já disse isso, aí depois, se você quiser olhar, eu explico essas características lá no vídeo, então eu vou deixar aqui no card.
quais são agora os pontos que me chamam a atenção. Lembra que eu pedi para você guardar aí na sua cabeça sobre o item da verticalidade? Então, vamos falar um pouco sobre a verticalidade do Léo Jardim. E aí eu separei aqui um dashboard para a gente poder comentar sobre isso, tá? O que me chamou a atenção, cara? Me chamou muito a atenção em relação ao Léo Jardim. E aí tem uma diferença drástica em relação ao modelo do Léo Jardim e ao modelo do Felipe Luiz. Cara, é isso aqui, ó. Posse de bola. O Flamengo teve 43, 44% de posse de bola, ou seja, ele entregou em muitos momentos a bola para o Cruzeiro, tá? Então, o Flamengo focou muito no jogo direto, no jogo de muitas transições. O Cruzeiro foi um time mais de controle territorial, o Cruzeiro foi um time que tentou mais ter a bola, ainda que de forma estéril, mas o Flamengo colocou a bola 2 vezes dentro do gol em momentos diferentes, no início, então foi lá, foi de extremos, né? No início do primeiro tempo e no fim do segundo, ou seja, dentro do jogo ali, em boa parte do jogo, o Cruzeiro teve a bola, teve mais a bola, só que não foi contundente, não conseguiu ser contundente, não conseguiu criar o suficiente para fazer aos gols. O Rossi até fez defesas, é verdade, mas não foi nada assim, meu Deus, o Cruzeiro criou muito, amassou o Flamengo. Esse Flamengo, inclusive, vai ser difícil de ser amassado mesmo com o Jardim, sendo esse cara mais vertical e querendo resolver o jogo mais rápido, né? Utilizando-se mais de bolas longas, utilizando-se mais de stopper, né? Parando os adversários com faltas, etc., como o Flamengo fez e o Cruzeiro também fez. Inclusive o Cruzeiro, sob o comando do Jardim, era um time que batia bastante, né? Então, me chamou muita atenção isso aqui, cara. Como o Rafa, falando de tática, falou, o Flamengo é um novo Flamengo. 44% de posse de bola. Para esse Flamengo é muito pouco. Até porque o Felipe aplicava mais. O Flamengo tinha mais de 60% de posse de bola. Agora, se é bom ou se é ruim, eu não vou fazer juízo de valor. O que eu vou falar é realmente que é uma característica do Jardim. Muitas vezes não vai se importar em ter a bola, vai dar a bola ao adversário e vai trabalhar para poder fazer o adversário errar e gerar aquela punição ao adversário, tá? E aí, sem mais delongas, eu queria falar agora de outra situação, agora que análise dos gols. Mas antes de começar a analisar os gols, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações. É muito importante que você me ajude a chegar a 1000 inscritos, cara. Então, dá essa moral para mim aí, por favor, tá? Vamos analisar aqui os gols do Flamengo. Então, esse primeiro gol do Flamengo aqui, que é o primeiro gol do Pedro, por exemplo, ele foi um gol que saiu depois de uma jogada de escanteio, uma jogada de bola parada, a bola é batida para dentro da área, o Léo Ortiz vai testar a bola e ela vai no travessão, goleiro Cássio. O Cruzeiro tem um rebote, tenta sair, repara como o Flamengo ele está aqui, ó, promovendo os jogadores em linha, né? E isso aqui vai gerar frutos. Por quê? Porque ele vai tirar o espaço desses jogadores, tá vendo? Então, os jogadores estão aqui sequencialmente focando nos espaços, e esses espaços, eles são espaços que, obviamente, são estratégicos. O Jardim não está fazendo isso aqui de qualquer forma. Essa predisposição dos jogadores dessa forma aqui, ela tira os espaços do time do Cruzeiro e faz com que o Flamengo, obviamente, tenha muito mais espaço para poder criar o seu jogo depois da transição. E é isso que, por exemplo, o Flamengo faz nesse gol. Então, repara bem como os jogadores estão predispostos e como é essa distância, esse vácuo aqui em relação aos dois times, em relação às linhas. Então, o Flamengo obriga o Cruzeiro a espaçar suas linhas. Então, quando você não tem jogadores próximos, fica muito difícil você acertar um passe nessa zona de pressão, nessa zona de perigo. Então, repara bem que é isso que o Pedro vai aproveitar. O jogador erra, ele tenta dar o drible, no caso o Neisser ali, né? Tenta dar o passe e o Pedro rouba a bola numa indecisão da zaga do Cruzeiro. E um golaço do Pedro, né? Porque o Pedro ele dribla aqui 1, 2, 3 marcadores, né? E aí bate no fundo do gol do Cássio. O Pedro, que é talentosíssimo e tal. Nesse jogo de ontem, inclusive, o Pedro aplicou o que vinha fazendo com o Felipe Luiz, mas ele teve ali um time, na minha opinião, de conseguir ocupar melhor os espaços. Na minha opinião, o Léo Jardim tende a potencializar o Pedro nesse ponto, porque o Pedro é muito talentoso com a bola, mas o jogo dele sem a bola vai fluir muito melhor em relação ao que ele pode promover no jogo, tá? O Pedro é muito talentoso. A gente vai analisar agora aqui o segundo gol, que é o gol do Carrascal, né? O gol do Jorge Carrascal. O Jorge Carrascal,
essa bola, a gente repara que essa bola saiu com o Léo Pereira, e o Léo faz isso aqui, ó. Ele tenta verticalizar o jogo, né? Ele tenta fazer com que a bola vá mesmo para o comando de ataque sem muito milindre, tá? Então ele vai pegar a bola aqui, ó, e ele vai conduzir a bola, obrigar a zaga do Cruzeiro a marcar. Só que é o seguinte, ele manda o cara aí, só que é o seguinte, essa bola aqui, ela é uma bola que ela ia errada. Por quê? Porque esse jogador que é o Lino, tá? O Lino aqui, ó, ele errou o domínio. Se você reparar, voltar um pouquinho aqui, ó, ele erra o domínio da bola, ele não domina a bola, ó. E aí o que acontece? A bola acaba sobrando para o próprio Lino, que numa pressão pós-perda, que é uma outra característica do Jardim, né? Essa pressão pós-perda, essa característica muito kloppiana, né? Muito gegenpressing, muito perdeu a bola em 5 segundos, você tem que abafar para roubar, ou você tem que matar a jogada, você tem que obrigar o adversário a horizontalizar o jogo, ou seja, jogar a bola para os lados, aí você vai ficando confortável no jogo para poder começar de novo a tentar atacar o adversário, né? Então, nessa bola aqui, por exemplo, o que acontece? O Lino, ele erra, tá? O Lino, ele erra o domínio, tá? Ele vai errar o domínio, ó, e aí ele vai recuperar a bola na sequência, e aí ele vai enfiar essa bola na profundidade pro Jorge Cascal, que faz um bonito gol ali, vencendo a zaga adversária, a zaga do Cruzeiro. Nem a velocidade do Fabrício Bruno adiantou, né? Porque nesse lance aqui, o que faz o Cascal também é uma parada muito boa, né? O Cascal que, inclusive, se não fizesse o gol, ele teria irritado a galera, porque em muitos momentos ele demorou com a bola. Inclusive, uma análise que eu já tinha feito lá no Mundo na Bola, era outro canal que eu participava com o Fabrício, um abraço pro Fabrício, que era isso aqui, o Cascal ele demora muito com a bola, ele domina, faz bonito, tenta fazer o mais difícil, mas não consegue ser objetivo. Nesse lance aqui ele foi extremamente objetivo, porque ele vence o Fabrício Bruno e no primeiro tapa que ele dá na bola já era, ó, o Fabrício Bruno já parou, porque ele já venceu, e aí ele bate na saída do Matheus Cunha. Nesse momento aqui era o Matheus Cunha, o Cássio sai lesionado, tá? Então, um bonito gol do Jorge Cascal. Aliás, os dois gols foram bonitos. Os dois gols foram bem bonitos. Os gols foram. Então é isso. O Flamengo tem, dentro do seu contexto agora, o Léo Jardim. A adição do Léo Jardim traz esses pilares que eu já toquei com você, que está do outro lado aqui, que já está deixando o like, já está se inscrevendo no canal, para ajudar a chegar a 1.000 inscritos. 100 mil, eu ia falar 100 mil, né? 100 mil é muito. Mas vamos lá, vamos chegar. Então, fato de ser camalhão, fato de ser punitivo, fato de ser vertical e contundente faz com que o Léo Jardim faça que esse time do Flamengo possa ser uma máquina realmente. Mas não necessariamente vai significar que Pedro e Arrascaeta joguem juntos. O Léo Jardim já falou e tal que podem jogar juntos, mas eu acho pouco provável que contra adversários mais físicos ou tão físicos contra o Flamengo, que isso vai se sustentar a longo prazo, tá? Porque existe uma questão de ocupação de espaço sem a bola, que é o período que o time mais passa no jogo, né, sem a bola. Principalmente o time do Jardim, que não gosta, que não tem a premissa de reter a bola muitas vezes, e isso, claro, vai fazer diferença. Então é bem provável que ele utilize caras mais frescos em alguns momentos e rode esse elenco, que é um elenco muito vasto, muito rico, muito heterogêneo, tá? Então, esses fatos, esses pilares fazem com que o Jardim, claro, faça com que o Flamengo seja uma máquina de vencer, muito embora não vá ser aquele time propositivo que era o time do Felipe, mas é aquela questão realmente de diferença de característica do técnico e daquilo que vai fazer. Mas o Léo Jardim, como eu disse, ele é um camaleão, ele pode se adaptar ao time do Flamengo para também ter mais posse, e aí, claro, gerar uma nova faceta do Léo Jardim, né, que é a adaptação a esse elenco melhor, que é o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, beleza? Então, aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Curte, compartilha esse vídeo agora para poder me ajudar. Valeu!